Bem, povo abençoado, nós estamos estudando o livro de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, e ao olharmos para 2 Pedro, capítulo 2, o que vem à tona muito claramente é que esta é uma escritura tão importante para a Igreja de Cristo, a Igreja que está se preparando para entrar no arrebatamento, no reino do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu sei que no momento este é o único canal que eu posso usar para comunicar por causa da reunião que está vindo agora. Este tem sido uma escritura muito rica. Esta escritura trouxe uma riqueza muito grande e nós vimos, 2 Pedro capítulo 2, o Senhor vindo abertamente, colocando diante de nós uma advertência muito forte para esta geração, para a geração que está envolvida e engolida e inundada pelo pecado e, na verdade, tornou-se familiarizada com o pecado e também o pecado afetou a igreja. Então, essencialmente, o pecado se infiltrou e cristalizou-se dentro da igreja, da fibra principal da vida cristã do corpo de Cristo. É por isso que esta escritura, ela se levanta como uma advertência muito poderosa para esta geração, principalmente a complacência que consumiu a vida cristã descuidada, despreocupada, que consumiu esta era e a igreja. Então, mlango wa pili umekuwa wa muhimu sana, haswa sana kwenye kizazi hiki ambacho kimezoeana na dhambi. Wamezoea pia wakazoeana na dhambi, ya kwamba hili linakuwa ni onyo kubwa sana. Ukiona kitabu cha Petro wa pili, mlango wa pili kuanzia mstari wa 1, haswa sana mstari wa 4 hadi 10, inakuwa onyo kubwa sana ya kwamba Mungu atahukumu dhambi. Kwa hivyo jihadhari kabisa wale ambao wamezoea dhambi. Então, povo abençoado, novamente eu quero avançar um pouco a conversa que nós tivemos. A igreja de Cristo que eu vi no reino do céu, a igreja que eu vi dentro do reino da glória, eles estão adorando ao Senhor bem diante do trono de Deus, e eu os vi subindo os gloriosos degraus em 15 de janeiro do ano de 2017. Eles estavam subindo os gloriosos degraus e subindo para o céu, e no ano passado, na visão do arrebatamento, eu os vi sendo levados para a glória, e o Senhor os levou, e eu vi como se houvessem 2 anjos que também estivessem acompanhando e escoltando-os dos 2 lados, quando o Senhor vem para eles. Mas enquanto eles andavam, você podia vê-los entrando na glória de Deus. A igreja que foi levada, o Senhor me mostrou, depois que ela foi levada, o Senhor me mostrou o povo da terra totalmente em confusão, em perplexidade, pensando: pessoas foram levadas, o que está acontecendo? Então as pessoas gritavam: Jesus veio, então eles foram levados. Então eu estou falando a respeito daquela igreja que o Senhor me mostrou vez após vez, e é um privilégio muito poderoso nesta hora, poder vir até vocês neste tempo, e especialmente que o Senhor tenha me mostrado aquela igreja onde o Senhor me levou para dentro do reino do céu. É uma maravilha. É maravilhoso alguém aparecer e dizer que Deus me levou ao céu. Porque, vocês sabem, a sabedoria convencional é que ninguém nunca entrou no céu ou ninguém nunca viu a Deus. Mas então agora você vê estes 2 profetas que são uma exceção. Você vê que os profetas do Senhor são exceção. Ezequiel viu o Senhor, Daniel viu o Senhor. Todos os outros profetas viram o Senhor, Miqueias. Então é um privilégio que você pode receber da boca do cavalo, aquele que subiu no reino do céu, e ver a igreja lá. Estas são as realidades desta hora na igreja, mas novamente, eu quero tocar em uma coisa, as lições que nós estamos aprendendo aqui em 2 Pedro capítulo 2, do
4 ao 9 e 10. Nós vimos muito claramente no nosso culto global, que agora terminaram, o nosso culto global acabaram, o Senhor restringiu os seus servos agora, mas a transmissão das maravilhas vão continuar, mas os cultos globais, onde os profetas do Senhor estão ministrando, acabaram. A transmissão global continua, na verdade, para preparar as pessoas globalmente para Menengai 4, mas vocês não verão os servos do Senhor, a não ser que um aleijado ande ou um milagre aconteça. Agora, é por isso que é muito importante, nesta hora, usar este canal para avançar esta mensagem aqui. Aquela igreja que eu vi entrando, como eles viveram na terra? Eu estou falando com vocês no verbo no passado como se já tivesse acontecido, mas essencialmente eles ainda estão na terra. Então a pergunta deve ser, aquela igreja que vai entrar no arrebatamento no reino do céu, como ela está vivendo agora na terra? É por isso que 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, nós vimos como ele está advertindo que se Deus não poupou seus anjos quando eles pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. Então você vê que ele fala muito claramente, você ouve o Senhor claramente dizendo que os anjos são muito mais superiores do que vocês, a igreja, anjos que nós vimos, que até mesmo vieram para confortar Jesus, o Messias, depois dos 40 dias e noite de jejum no deserto. O anjo do Senhor veio para confortá-lo. No jardim do Getsemane, quando ele estava totalmente angustiado, ele estava suando sangue, o suor dele era como sangue, e segurando o cálice da ira de Deus, prestes a bebê-lo. Então, você vê que o anjo do Senhor veio para confortá-lo e encorajá-lo para ir para a cruz. Então nós vimos que não importa quão superiores os anjos de Deus são, eles executam os juízos de Deus. Nós ouvimos tanto dos anjos do Senhor ontem, em sua supremacia e superioridade e glória. Entretanto, quando eles pecam, o Senhor preparou o lago de fogo para julgá-los, para lançá-los no lago de fogo e queimá-los lá, e eles vão queimar lá eternamente. Então a pergunta que o Senhor está levantando aqui é, e quanto a vocês então? O que faz vocês como geração acharem que o Senhor não vai julgá-los? Essas são as realidades sóbrias e sérias que vieram agora à tona, e desde que começamos. Então você vê no versículo 5, ele fala a respeito dos dias de Noé, que se Deus pôde julgar a terra inteira e preservou somente 8 pessoas, o que te faz pensar que Deus vai entender a sua pecaminosidade na igreja, a rebelião na igreja? Estas são algumas das coisas importantes e advertências que o Senhor está levantando aqui. Em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor julga o pecado e ele vai julgar o pecado. Então, essa é a advertência que o Senhor está transmitindo para esta geração, para que nós possamos agora atentar para a justiça, buscar a santidade e apegar-se a ela. Então, ele vai mais adiante para falar a respeito de Sodoma e Gomorra. Ele disse, ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, queimando-as, incinerando-as até as cinzas e fazendo delas um exemplo daquilo que vai acontecer, que acontecerá aos ímpios. Então, novamente, 3 vezes o Senhor está advertindo esta geração que já ficou habituada e acostumada com o pecado, advertindo de que Deus vai julgar o pecado. E o Senhor Deus, ele é santo, ele vai julgar e ele julga o pecado. Em outras palavras, dizendo que o Deus Todo-Poderoso pode fazer e vai fazer qualquer coisa em tudo para confirmar que ele afirma a sua firmeza sobre a justiça e a santidade de Deus, que ele não pode mudar a justiça de Deus ou a santidade de Deus. Então, povo abençoado, é por isso que nesta noite eu quero avançar focando no versículo 8. Começando no versículo 7, ele diz que se ele resgatou Ló, o homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, 8, que agora é a nossa
o nosso alvo hoje, pois aquele homem justo vivia entre eles todos os dias, dia após dia, ele atormentava, ele era atormentado em sua alma justa por causa das maldades que ele via e ouvia. Então o Senhor está essencialmente declarando que Ló é justo. Nós vimos a cronologia, a sequência da vida de Ló. Que quando Ló estava junto com Abraão, os pastores deles, as suas famílias, as pessoas que guardavam os seus rebanhos, ovelhas e bodes, eles começaram a lutar por pastagens. Então, como irmãos, eles disseram, vamos nos separar. Se eu for deste lado, você vai para o outro lado. E Ló escolheu ir perto de Sodoma. E é por isso, no livro de Gênesis, capítulo 13, você vê que Ló ainda estava em Sodoma. Ele estava perto de Sodoma. Ele montou a sua tenda perto de Sodoma. E Ló sabia muito bem quão hediondo era o comportamento, o pecado e a iniquidade que estava acontecendo em Sodoma. É por isso que quando você lê o livro do Gênesis 13, versículo 13, ele diz, a partir do 11, ele diz, então Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram, Abraão e Ló. Abraão habitou na terra de Canaã, mas Ló não escolheu viver em Canaã, ele escolheu viver próximo a Sodoma. Então, Abraão escolheu viver na terra de Canaã, enquanto Ló escolheu viver nas cidades da planície. Então, colocou o seu acampamento próximo a Sodoma. Então, ele diz, versículo 13, quando Ló vai montar a sua tenda, ele está ciente do versículo 13. Agora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. É assim como que Ló escolheu a sua vida. Ló escolheu ir e viver perto de Sodoma. Ele colocou a sua tenda perto de Sodoma. A próxima coisa que você vê em Gênesis capítulo 19 é que Ló agora finalmente está dentro de Sodoma. Finalmente ele mudou para dentro. Primeiro ele estava fora dos muros e das portas de Sodoma. Então mais tarde você descobre que ele finalmente está dentro de Sodoma. E quando ele está dentro de Sodoma, então você o encontra sentado na porta de Sodoma. Então ele é uma das pessoas importantes lá. Ele realmente se misturou. Então este é um lugar de gravíssimo pecado contra o Senhor. Então isso é impressionante. Se você olhar a cronologia, os passos da vida de Ló, você vê, ele se separa de Abraão e monta a sua tenda. Ele escolhe ficar perto de Sodoma, mas ele ainda está do lado de fora. Então, por causa da sedução do pecado, ele é atraído para dentro de Sodoma. E então, por causa da sedução do pecado, ele agora está entre os líderes sentado na porta de Sodoma. E se você o seguir cuidadosamente, ele fica lá em Sodoma. Não importa quão horrível a situação seja lá, todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, eles vêm, eles querem os anjos que ele hospedou para ser removido. Então eles queriam estuprá-los. Impressionante, os anjos do juízo. Então ele traz as suas duas filhas virgens para dá-las a eles para destruí-las, corrompê-las. E eles recusaram. Então ele está ciente de quão hediondo o nível de abominação da iniquidade em Sodoma. Mas você descobre que quando agora chega o tempo para Ló escapar, antes que Sodoma seja julgada, então Ló hesita. Ele se demora. E é por isso que é impressionante para mim, quando você lê o livro de 2 Pedro, capítulo 2, quando agora aqui, olha isso. Ele diz, a partir do versículo 7, mas ele resgatou Ló, o homem justo, agora o Senhor chama Ló de justo. Eu estou simplesmente tentando definir para vocês as pessoas que Deus vai resgatar antes da grande tribulação, as pessoas que ele vai levar no arrebatamento. Então,
O que é que diz respeito a esta igreja que eu vi dentro do céu, que eu preciso trombetear e anunciar para esta geração? Porque você vê a vida de Ló aqui, porque a vida de Ló é um sinônimo também do que vai acontecer no arrebatamento, que há libertação antes do juízo. Haverá libertação antes do juízo. Haverá o arrebatamento antes que a tribulação chegue. Eu sou aquele que julgou o mundo inteiro com coronavírus. Estes são os dois profetas que julgaram as nações com terremotos: Haiti, Chile, Nepal, Japão, Yushu, China, Taiwan, Filipinas, México, Peru e tantos. Então, é impressionante que o Senhor, no versículo 7, Ele está consignando justiça a Ló, mesmo com a cronologia da vida que eu te mostrei. O que tem a respeito de Ló que fez com que ele fosse qualificado para a redenção de Deus? Os seus pregadores da prosperidade, provavelmente neste ponto, eles iriam enfatizar o fato de que ele era justo. Mas a verdade está nesta Bíblia, está escrito bem aqui. E ele diz, novamente no versículo 7, mas se ele livrou Ló, homem justo, Deus o chama de justo, lembre-se que Abraão estava intercedendo por ele diante do Senhor, bem diante de Yahweh. E se ele resgatou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois eles, vivendo entre eles todos os dias, ele se atormentava em sua alma por causa das maldades que ele via e ouvia. O que é isso que fez com que o Senhor considerasse Ló justo e então o livrou do juízo? Eu acho que essa é a pergunta mais importante que a igreja deste dia presente tem que confrontar, principalmente a igreja que está no limiar da eternidade, quando se aproxima o momento, quando ela deve ser resgatada para o céu. Mas o que é que ela tem que imitar? O que ela tem que ser para participar deste povo que os Deus virá resgatar, como Ló e como Noé? Pegando o caso de Ló, nós vemos agora a razão. O Senhor está dando a razão pela qual ele resgatou Ló. Ele diz, porque aquele homem justo, vivendo entre eles todos os dias, ele se atormentava em sua alma justa por causa das maldades e das perversidades que ele via e ouvia. Então o Senhor parece estar mostrando para vocês aqui que Ló foi qualificado como justo diante de Deus. Por quê? Porque ele se atormentava pelos pecados que estavam acontecendo. Ele estava totalmente angustiado pela conduta depravada que estava ao redor deles. Então isso é tão poderoso para nós como igreja nessa hora. Porque você pode ver como igreja que o mundo inteiro, que aquelas cidades estavam inundadas, totalmente absorvidas em profundo pecado, até o ponto em que eles queriam ir e estuprar os anjos da justiça, os anjos do juízo de Yahweh. Como você pode tocar nos anjos do juízo? Ninguém pode. Você não pode nem chegar perto. Não é de admirar que os anjos os feriu com cegueira. Mas então, o Senhor está dizendo que devido a este terrível estado de pecado, nós vemos muito bem que no livro de Gênesis 18, versículos 18 a 25, que o clamor que subia de Sodoma era terrível. No versículo 20 ele diz, Gênesis 18, então disse o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e é tão grave o seu pecado, que eu descerei e verei por mim mesmo, se de fato o que eles têm praticado corresponde a este clamor que chegou até mim.
Se não é assim, eu saberei. Então, o pecado de Sodoma atingiu este nível. Versículo de Gênesis 18, versículo 20 até o 21. E você o combina com Gênesis 13, versículo 13, onde Sodoma já era conhecida por grave iniquidade contra Deus. Então, você pega o versículo de Gênesis 19, versículo 2, onde Ló está sentado no portão. Então ele vê estes anjos vindo, eles estão vestidos como homens. O Senhor coloca os seus anjos na terra de forma como homem. Então você não sabe, exceto quando eles começam a ministração deles, então você fica chocado. Então isso é comum, o Senhor tem feito isso. Mas Ló é capaz de identificá-los, de que eles são estrangeiros e eles parecem santos. Versículo 1 de Gênesis 19, ele diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se, rosto em terra. Meus senhores, ele disse, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar seus pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Se você pegar Gênesis 13, 13, e Gênesis 18, 20 e 21 a 22. E Gênesis 19, versículos 1 e 2. Então você realmente sabe que Sodoma era realmente ruim. Até que Ló estava dizendo, não, você não pode ficar na praça. Este é um lugar terrível. Por favor, venha debaixo do meu teto, debaixo da segurança do meu teto. Isso é o quão terrível Sodoma era. E então, se o pecado em Sodoma era tão terrível assim, e você vê muito claramente em Gênesis 19, que todos os homens de todos os lugares de Sodoma, de toda a parte de Sodoma, jovens e velhos, eram homossexuais. Todos eles vieram exigindo que Ló liberasse os anjos para que eles pudessem abusar deles. Isso é o quão sério o estado de pecado havia se desenvolvido e estabelecido em Sodoma. Não é de admirar que o clamor e a denúncia que subia de Sodoma era muito grande em direção ao Senhor. Então, em todo este ambiente onde o pecado sexual estava em toda parte, de todas as formas, até que o Senhor disse, atormentado pelo que ele viu e ouviu. Então o Senhor diz que a razão pela qual ele resgata Ló, e você pode ver, assim como é hoje, eu vou chegar na igreja deste dia presente, e o pecado sexual que totalmente inundou esta terra. Se você olhar por que Deus resgata Ló, e você vê que ele resgata e encontra ele como justo, porque você os vê lá vivendo tantos anos, vendo o pecado diante dos seus olhos em toda parte, ele diz que Ló, um homem justo, estava angustiado pela conduta depravada daqueles ímpios, significando que ele estava entristecido, ele estava profundamente oprimido, embora ele estivesse vivendo lá por muitos anos no meio daquele pecado inacreditável. Então você vê que o pecado não conseguiu penetrar, não conseguiu romper a barreira no seu coração a respeito daquilo que se constitui pecado. Em outras palavras, não penetrou. A barreira original que define o que é o pecado e que pecado é pecado, permaneceu no coração e na alma de Ló. Porque você pensaria que ao longo do tempo, quando as pessoas vivem em um ambiente, eu vou chegar na igreja deste tempo presente, quando as pessoas vivem dentro de um ambiente onde há tanto pecado, a detecção deles de pecado diminui. Na verdade, a sensibilidade deles para o pecado se perde. Eu vou chegar na igreja deste dia presente. Mas você vê tão claramente aqui que não importa a extensão do tempo em que Ló habitou em Sodoma, ele era continuamente entristecido, significando que ele não se juntou ao pecado. Ele era totalmente angustiado pela conduta depravada
dos iníquos. E ele diz que a alma dele era atormentada. A alma dele era totalmente atormentada pelo pecado que ele via e ouvia em uma base diária. Mas o que você vê na igreja deste dia presente? A geração e a igreja deste dia presente, eles têm vivido em um ambiente onde há tanto pecado, e o Senhor está fazendo para eles a seguinte pergunta: quando você olha a pecaminosidade desta geração na sua TV, nos telefones, nas ruas, como as mulheres estão vestidas nas ruas, nudez em toda parte, o que quer que você olhe e vê que é pecado, você realmente fica angustiado na sua alma por esta conduta depravada? O que o Senhor está perguntando: você está atormentado quando você vê o pecado em uma base diária? Eu estou muito surpreso. Eu vou te dar uma resposta surpreendente que vai te surpreender, em outras palavras. Esta geração, ao contrário, os pastores e os cristãos já viram tanto pecado, pior do que aquilo que você viu em Sodoma e Gomorra. Até o ponto em que agora, quando eles veem o pecado, eles não ficam tristes. É por isso que o pecado infiltrou-se, incrustou-se na igreja e na vida dos cristãos, porque agora eles se tornaram insensíveis ao pecado. E esta é a sua definição de apostasia. Eles decaíram da verdadeira fé. Então, este é o exemplo que o Senhor está dizendo, que tudo isso foi colocado nesta Escritura para ser um exemplo para vocês daquilo que vai acontecer com os ímpios no último dia do juízo. Isso é impressionante, povo abençoado. O Senhor colocou este exemplo aqui para que vocês possam entender que quando o arrebatamento de fato acontecer, não importa quão terrível seja o estado de pecado na terra, o Senhor vai levar somente aqueles que através do tempo têm estado atormentados e totalmente entristecidos, atormentados e angustiados pelo pecado desta era, o pecado que eles veem. Mas ao contrário, hoje, os cristãos, quando eles estão andando nas ruas e eles veem, por exemplo, uma mulher nua ou alguma corrupção acontecendo, o que quer que seja, é impressionante que na superfície eles podem dizer isto é pecado, mas é tão impressionante que no próprio coração deles, secretamente eles estão desejando por este pecado. É isso que o Senhor está levantando aqui. É uma geração tão doente agora, onde os cristãos que são nascidos de novo caem no mesmo pecado que os ateus, o mundo. Por quê? Porque os cristãos de hoje, eles são diferentes de Ló, então eles não são qualificados para serem levantados no ar, para serem arrebatados e serem resgatados deste cenário, porque a única coisa que qualificou Ló para ser levado embora, ser resgatado antes do juízo, é que este homem justo, que estava totalmente angustiado, ele estava angustiado pela conduta depravada, significando que ele não tomou o lado do pecado, ele tomou o lado oposto do pecado. E ele diz que ele era atormentado na sua alma justa, significando, se você olhar a Escritura que o Senhor deu na queda, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis 3,15, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele esmagará a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor colocou inimizade entre a justiça e a iniquidade. O Senhor colocou um conflito eterno, uma separação eterna entre o seu povo santo, os seus eleitos e o mundo pecaminoso. O que você vê em Gênesis 3,15
é essencialmente a cruz. Ele está falando a respeito da cruz, como Jesus viria e esmagaria a serpente. Mas a cruz é um símbolo de inimizade entre nós, os cristãos, e o inimigo, e o pecado, e o mundo. Então, o que Ló estava retratando aqui, Ló era totalmente atormentado em sua alma justa quando ele olhava para a conduta pecaminosa do povo ao redor dele, porque quando você lê esta escritura muito bem, quando todos os homens, ele diz todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, vieram e queriam corromper os anjos de Deus, os anjos do juízo, como você ousa? O sangue deles estava fervendo, querendo cometer este ato. Isto significa que somente Ló não era homossexual em Sodoma e Gomorra. Isto é impressionante, quanto pecado havia lá, mas não importa o nível de pecado. Ló permaneceu em conflito com o pecado. A sua alma justa, que tinha a luz de Deus, continuamente rejeitou o pecado que ele via. Este é o segredo que o Senhor está trazendo para a igreja, o exemplo que Ele quer que vocês peguem, deste exemplo que nós vimos aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Ele diz, ele era atormentado em sua alma justa, atormentado, povo abençoado, atormentado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que Ló sofria. Atormentado, significando Ló perseverou. O Senhor está exaltando o exemplo para a igreja deste dia presente, dizendo que a perseverança tem que vir no centro da sua vida cristã. A perseverança deve ser chave. Quando ele disse que Ló era atormentado pelos atos iníquos que ele via e ouvia, é impressionante. É terrível. Eu me lembro viajando para um dos países, para a Itália, deixe-me dizer abertamente aqui, viajando para a Itália, e quando nós fomos para esta conferência lá em Nápoles, uma grande conferência que eu estava fazendo lá, nós acabamos de entrar no hotel, nós estávamos tão cansados, então eu acho que alguém trouxe moças para o quarto do lado do hotel, então foi um tormento impressionante. Então vocês podem imaginar o tormento pelo qual Ló passou. É impressionante aqui que não importava o tormento, ele manteve a sua justiça viva. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que o exemplo que você tem que pegar de lá é a perseverança, que a igreja deste dia presente tem que copiar o exemplo da perseverança dos justos de Deus. Como eles perseveraram, não importava o que acontecesse, como Ló perseverou até que ele foi resgatado. Eu quero dizer que ele armou a sua tenda fora de Sodoma, então no próximo momento ele está dentro de Sodoma, então no próximo momento ele já está sentado na porta de Sodoma, então no próximo momento ele está hesitando, ele não queria sair de Sodoma, não importa quão terrível, mas se tem uma coisa que o Senhor pegou dele que o qualifica para ser resgatado, é que ele era totalmente atormentado em sua alma pelo que ele ouvia e via, atormentado pela depravação, a extrema iniquidade que ele via com seus olhos e ouvia. Então o Senhor está perguntando para você como a igreja, se este é o seu exemplo, você também tem perseverado? Primeiro de tudo, você fica atormentado quando você vê o pecado? A resposta é não para quase toda esta igreja aqui. Quando você vê o pecado, quando você está sozinho na sua casa e assistindo às notícias, então uma propaganda muito pecaminosa aparece, você fica atormentado ou você olha ao redor para ver se tem alguém para que você possa continuar assistindo? Esta geração tem cometido um erro fatal. Você tem que manter a separação entre a luz e as trevas. Não importa o que e quando nem onde. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está perguntando, você sofre pela conduta
depravada desta geração. Quando você vê o pecado, isso faz a tua alma sofrer. Este é o único exemplo que o Senhor está colocando aqui que você deve pegar de Ló, porque essa foi a única coisa que salvou Ló. Então Ló aqui torna-se um exemplo do arrebatamento pré-tribulação, que o Senhor, primeiro de tudo, vai tirar os seus eleitos, vai resgatá-los para a segurança e então julgar. É por isso que os anjos dizem para eles que nós não vamos fazer nada até você chegar lá em cima. Esta é a sua simulação. Este é o seu plano original do seu arrebatamento pré-tribulação que está prestes a acontecer. Mas a mensagem-chave, o exemplo que o Senhor disse, tudo isso foi colocado como exemplo para vocês, 2 Pedro capítulo 2, o julgamento dos anjos, o julgamento do mundo antigo nos dias de Noé, e julgamento das duas cidades de Sodoma e Gomorra. O exemplo que o Senhor está levantando lá é o tormento. O fato de que, quando Ló viu o pecado, ele ficou tão desesperado que ele pegou suas filhas e deu para eles. Ele disse, vocês nunca podem tocar os anjos de Deus. Não, Deus vai nos destruir, em outras palavras. Até o ponto que ele pega as suas duas filhas virgens, nunca tinham conhecido homem, e ele dá para eles, vejam este ato. Ele estava tão desesperado que eles pudessem fazer aquele ato. Isto é chocante, povo abençoado. Isso é realmente impressionante, muito chocante e perturbador. Então, ele diz que o tesouro-chave em Ló, que fez com que o Senhor o resgatasse, é que ele estava atormentado no seu coração quando ele viu o pecado diariamente e ele ouvia o pecado diariamente, minuto após minuto, segundo após segundo. E se você olhar o significado da palavra atormentado, ele experimentava um severo sofrimento mental e físico, uma dor, quando ele via o pecado. Acaso é isto que a igreja deste dia presente sente quando ela vê o pecado? Absolutamente não. Quando as mulheres se vestem mal, as convidadas e vêm vê-lo no seu escritório, ele procura elas. Ele agora, mais tarde, começa a procurá-las, porque elas estavam vestidas daquela forma. Ele se vende ao pecado. Você realmente sofre quando você vê o pecado desta era? Ou você vai, então faz parte dele? O Senhor está dizendo que você tem que estar atormentado para você entrar no reino de Deus. Você tem que estar atormentado pela iniquidade desta hora. Que a única coisa que ajudou Ló, que fez com que o Senhor Deus levasse Ló para fora de Sodoma, antes dele destruí-los, é que Ló era considerado justo. Por quê? Porque ele estava perpetuamente atormentado na sua alma toda vez que ele via o pecado. Então a pergunta é, você está atormentado na sua alma quando você vê o pecado hoje? O Senhor já disse que tem que haver uma separação entre luz e trevas. Gênesis 3:15. 2 Coríntios, capítulo 4, é 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18. O Senhor comanda a separação. Ele diz que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, se há uma lição que o Senhor quer trazer para vocês, é esta aqui. Que para vocês serem a igreja que eu vi dentro do céu, você tem que estar atormentado na sua alma justa toda vez que você vê pecado. Mas hoje, quando eles veem uma mulher vestida em nudez, os pastores ligam para esta mulher tarde da noite ou de tarde. E começam a seduzi-las. Quão terrível! Quão horrendo! O Senhor veio novamente para esta geração aqui. Lembre-se que eu vi a igreja que entra. Isso é sério. Ele está dizendo que o pecado aborrecia Ló e o angustiava tanto no seu coração. O pecado te incomoda? O pecado te angustia tanto no coração? Você entende? Povo abençoado, o exemplo que o Senhor está levantando, ele está dizendo que Ló
Ele era torturado e atormentado. É sinônimo, torturado, atormentado? Ele era torturado no seu coração justo, na sua alma justa, pela conduta depravada de imoralidade e iniquidade que ele via e ouvia. Em outras palavras, causava nele uma grande dor mental e física, uma dor severa, um sofrimento severo, uma ansiedade severa. Acaso isso descreve o seu coração toda vez que você vê o pecado? O pecado faz com que você tenha severa dor mental, agonia mental, dor física, agonia física, sofrimento físico, sofrimento mental, severa ansiedade, severo sofrimento, severo físico e mental, dor mental e física. Você passa por este tanto de tortura toda vez que você vê o pecado? Este é o exemplo que o Senhor está dando nesta escritura. Esta é a mensagem que Ele está passando para vocês. E a resposta é não. Essa geração, quando eles veem o pecado, eles até salivam de desejo. Eles começam até a babar para seguir o pecado. É impressionante. Esta geração, pior do que Sodoma e Gomorra. E ele diz que Ló era totalmente oprimido, em outras palavras, no seu coração e na sua alma. Ele era totalmente, seriamente oprimido pelos atos pecaminosos que ele via e ouvia em uma base diária, significando que ele sofreu uma crueldade prolongada, um tratamento cruel e injusto. Ele estava sendo sujeito a uma extrema opressão, um tratamento opressivo pelo pecado que ele via e ouvia. Acaso isso te descreve quando você vê o pecado nesta era? Mas é ao contrário, as pessoas estão flertando com as mulheres que se vestem mal nos escritórios. As mulheres estão flertando com os homens nos escritórios, mesmo quando elas são casadas e cristãs. Esta é uma séria advertência. Ele está dizendo que Ló era extremamente angustiado. Em outras palavras, ele sofria extrema ansiedade, extrema tristeza e dor pela conduta depravada e iniquidade e o pecado que ele via e ouvia em uma base diária. Acaso isso descreve você toda vez que você vê o pecado? Eu vou voltar depois de um pequeno intervalo. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo.